Meu nome é Maria Eduarda Barbosa, eu sou de Brasília e eu passei em medicina na USP. Meu nome é Giovanni Scuraco Bacalhau, eu tenho 18 anos de idade, sou natural de São Paulo, capital, e eu passei em medicina na Universidade Federal de São Carlos, direto do terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Rodrigo Fagundes da Rosa, eu tenho 20 anos, eu sou de Santana Livramento, na fronteirinha com o Uruguai. Eu passei em medicina na Universidade Federal do Ceará. Oi, gente, meu nome é Gabriel Duarte, eu tenho 17 anos, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu fui aprovado na Unicamp e na USP para o curso de medicina. Meu nome é Henrique, eu tenho 21 anos e eu passei em medicina na USP. Oi, meu nome é Camila Bogoff, eu tenho 19 anos e passei em medicina na USP. Meu nome é Sofia Hartmann, eu venho de Dourados, MS, e eu fui aprovada em medicina na UFCD. Meu nome é Matheus Cirino, sou de Cotia, São Paulo, e passei na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, passei na Santa Casa e no Albert Einstein. Meu nome é Gabriel Eduardo, eu sou de Contagem, tenho 17 anos e fui aprovado em 7º lugar em medicina na UFMG. Meu nome é Bianca Campos, eu tenho 17 anos, sou de Lins, São Paulo, e fui aprovada em medicina na Unicamp e na Unesp em 2018. Meu nome é Leandro Gaspar, tenho 37 anos, sou natural do Rio de Janeiro e hoje moro em Brasília. Eu fui aprovado recentemente para o curso de medicina na UFMG. Eu sou André de Souza Filho, tenho 19 anos e fui aprovado em medicina pela UFMG. Eu me chamo Emanuel, tenho 17 anos e fui aprovado em medicina FJF pelo SISU, medicina FJF-GV pelo PISME e odontologia na USP. Oi, gente, meu nome é Laura Beatriz, eu tenho 20 anos, eu sou de Resende do Rio de Janeiro e eu fui aprovada em medicina na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na estadual daqui também. Eu também passei no exame intelectual da SPC. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda aula da nossa série O Sonho da Aprovação em Medicina. Nessa série eu estou te mostrando técnicas e estratégias para você conquistar a sua aprovação com menos de um ano de preparação, estudando no seu próprio ritmo, com foco e com disciplina. Você vai ter uma preparação equilibrada e vai conquistar a sua aprovação estudando da forma que é melhor para você, de uma forma personalizada, tá bom? Na aula de hoje, eu vou te mostrar como funciona o método de estudo por resolução de questões, que foi o método que eu introduzi e falei rapidamente na última aula. Foi uma aula densa, foi uma aula grande até, né? Mas para uma pessoa que quer passar em medicina ou no vestibular muito concorrido, eu tenho certeza que você levou numa boa, você deve ter feito as suas anotações. Então, parabéns por você estar aqui novamente. Tá bom? Seguinte, quem são as pessoas que já usaram esse método? Eu vou te mostrar algumas dessas pessoas, eu já até mostrei na aula passada, mas a gente tem aqui a Camila Dogoff, é uma aluna que usou esse método e passou em medicina na USP. E qual é o perfil que a Camila Dogoff representa? Ela representa aquele aluno que já tentou passar em medicina algumas vezes, infelizmente sem sucesso, e descobriu uma maneira de estudar mais eficiente, que se adequa mais ao perfil dela e conquistou a aprovação. Um outro perfil de aluno muito comum é aquele aluno que ainda está no ensino médio. Por exemplo, o Gabriel Fona, que passou em medicina na USP direto do ensino médio. Também teve que equilibrar a rotina do colégio com o cursinho, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e ele conseguiu conquistar a aprovação em medicina. Falando em rotina complicada, a gente tem o caso também do Leandro Gaspar, que representa um terceiro perfil de estudante, que é aquele estudante que já tem mais de 30 anos, já tem uma carreira estabelecida, muitas vezes já tem família e quer fazer uma mudança de carreira, quer realizar o sonho de cursar medicina, eventualmente um sonho antigo que a pessoa não realizou no passado e agora ela quer realizar esse sonho. E a gente vai falar para esses 3 perfis de aluno hoje, tá bom? Que representam basicamente todo mundo que quer passar em medicina. Bruno, quais são os outros perfis de estudantes que querem passar em medicina? Eu vou te mostrar aqui alguns perfis. Meu som até vazou um pouquinho para a gente ter mais clareza, né? Então, olha só, esse aqui de novo, Bruno, você tá me mostrando o Gabriel? Não, eu não tô aqui para te mostrar o Gabriel. Isso aqui é uma playlist que tem no canal do Quadro no YouTube, com várias histórias de pessoas que passaram em medicina em universidades federais, em universidades públicas, pelo SISU, pela USP, enfim. E não tem só de medicina, tem vários outros vestibulares. Por exemplo, tem ciências sociais na USP,
mais medicina, aqui, tudo aqui é medicina por enquanto, tem engenharia no ITA, inclusive. Então são alunos SpaceX, que é uma escola militar, tem a Bruna Vertemati, que passou em engenharia no ITA. Enfim, são várias histórias de aprovações para te ajudar a conquistar a sua aprovação, para você ter clareza que é possível, para você ter materialidade que realmente você também consegue, tá? Então, assim, parabéns porque você está aqui nessa aula, tá? Hoje a nossa aula vai ter alguns materiais especiais, tem um material que é uma planilha. Deixa eu ver se eu acho essa planilha aqui para você. Tá aqui a planilha. É uma planilha inteligente. Aqui, achei. Pronto. Tá aqui a planilha. É uma planilha inteligente, é uma planilha de estudos inteligente. Bom, aqui tem todas as instruções, mas o que essa planilha traz? Ela traz um cronograma completo de cada disciplina do Enem. Então você tem um cronograma completo de cada uma das disciplinas do Enem, tá aparecendo aqui embaixo, que são as disciplinas do ensino médio, para você ir marcando conforme você completar os seus estudos. Tem um painel de controle para te dar clareza se você está avançado nos estudos, se você precisa cobrir o prejuízo de alguma matéria, de repente você atrasou em alguma matéria. E isso aqui é automático, uma planilha inteligente. E aqui a gente tem também uma planilha automática para te ajudar a organizar o seu horário de estudos, onde você diz as notas que você quer alcançar em cada uma das disciplinas do Enem, define os pesos que você vai atribuir a cada matéria, a sua carga horária disponível e começa a montar o seu horário de estudos. Tem uma aula da nossa série de aquecimento, são 10 aulas de aquecimento e uma das aulas é como criar uma rotina de estudos que funciona e eu ensino você nessa aula a operar essa planilha, tá bom? Como que você vai receber essa planilha? Eu vou te explicar ao longo da aula como que você vai ter acesso a essa planilha, a esse material, enfim, para te ajudar a conquistar a sua aprovação, beleza? Vamos fazer uma revisão rápida do que a gente viu na aula de ontem. Na primeira aula, não foi ontem, né? Talvez você tenha visto ontem, mas na primeira aula, antes da gente começar na aula de hoje. Então vamos lá. Na primeira aula a gente falou sobre a origem do método, como que esse método surgiu, como que ele impactou a minha vida, tá? A gente viu quanto tempo uma pessoa demora para passar em medicina. A gente viu que pouquíssimas pessoas passam com menos de um ano, direto do ensino médio, ou seja, sem fazer cursinho. A maioria precisa fazer pelo menos 1 ano e meio de cursinho, na média, né? Porque a maioria das pessoas fazem 2 anos de cursinho, alguns fazem 3, alguns fazem 1. Mas na média é mais de 1 ano de cursinho para passar em medicina. A gente viu por que as pessoas demoram para passar, ou seja, por que elas demoram? Porque elas seguem estudando da forma que aprenderam a estudar na escola, assistindo aulas, assistindo muitas aulas e deixando para estudar para a prova na véspera. Já viu por que isso não funciona, mas também o método de estudar por aulas, ele não é ruim, ele só é direcionado para um fim que não é a aprovação em um vestibular ou um concurso. O método de estudar por aulas, ele é muito bom para construir conhecimento. Você estuda, assiste aulas, faz um pouquinho de exercício, depois assiste mais aula, faz mais exercício. É muito bom para construir conhecimento. Você vai estudar assim, talvez, na sua faculdade, né? E vai ser muito bom. Mas, para passar num vestibular ou num concurso público, a forma de estudar tem que ser diferente. E daí eu falei rapidamente para você sobre o método de estudo por resolução de questões, tá? E a gente vai aprofundar nesse método. Hoje você vai ver como que ele funciona e na próxima aula a gente vai ter um aprofundamento, você vai poder tirar suas dúvidas, eu sei que já tem muitas dúvidas, eu vou abordar as principais dúvidas e você vai ver como que você aplica ele na sua vida, como que é o passo a passo para você aplicar no detalhe. Hoje você vai entender como que ele funciona, vai entender os fundamentos. Então pega um papel, pega uma caneta, eu gosto de caneta assim, ó, para anotar, uma caneta boa, eu gosto desse tipo de caneta para anotar. Na verdade eu gosto mais de lapiseira, né? Mas enfim, e tem um caderno, é bom você ter um caderno para você anotar também, um pedaço de papel, enfim, para você não perder nenhuma informação da aula de hoje, porque ela é super importante e vai te ajudar muito na sua conquista pela aprovação, tá? Eu já falei do perfil da pessoa que passa hoje, agora a gente vai falar de você, a gente vai ver exatamente como que esse método vai se aplicar à sua realidade. Eu tenho
um material de apoio que fica aqui do meu lado, então de vez em quando você vai me ver olhar para o lado assim, que é para eu não perder nada, tá? Porque a aula de hoje é muito importante. Hoje eu vou te mostrar como funciona o método que é a prova em medicina, como funciona o estudo baseado em questões, e se você aplicar, você vai conseguir a sua aprovação em medicina, em qualquer curso concorrido, tá? Essa aula está dividida em 3 partes. Uma parte, as 2 primeiras partes são de fundamento, uma parte é motivacional, a segunda é fundamento, para você entender por trás da ciência, de por que esse método é bom. E depois eu vou te dar 3 técnicas práticas para você aplicar aí no seu dia a dia, tá? E no final tem uma técnica bônus, beleza? Primeiro lugar, então vamos começar a nossa aula? Vamos começar a nossa aula. A gente vai começar pelas vantagens, tá? Então, deixa eu colocar isso aqui. Pronto. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre o estudo por resolução de questões. Hoje a gente vai falar sobre isso. Primeiro ponto, quais são as vantagens desse método? Eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada, mas eu quero revisar aqui, que é o seguinte. Resumidamente, esse método, a principal vantagem dele é ativar, vamos ver se você prestou atenção, ativar o sistema de recompensa, o nosso sistema de recompensa. Bruno, eu não vi a aula passada e tal. Faz o seguinte, presta atenção nessa aula aqui, anota tudo que você viu aqui, depois você volta e assiste a aula passada, tá bom? Mas por agora, presta atenção aqui. Eu vi que teve muita gente que já baixou os materiais, mandou mensagem no direct, postou dúvida, fez pergunta. Mas hoje eu quero que você se concentre aqui e parabéns para quem perguntou, para quem participou. Se você participou, parabéns. Mas hoje eu quero que você se concentre aqui para a gente acelerar nesse assunto, tá? Qual que é esse lance do sistema de recompensa? É assim, o ser humano, todo o conhecimento da humanidade foi construído a partir da resolução de problemas. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Antigamente o ser humano andava a pé, hoje a gente anda de carro. A gente falou de quantos cavalos que a gente coloca num carro hoje, né? Tem carro que tem 300 cavalos, 400 cavalos, né? Então, naquela época colocavam 2 cavalos para puxar uma carroça, que já era uma evolução. Então, assim, o ser humano foi aprendendo, construindo soluções para resolver os problemas dele. Quais problemas? Problemas de mobilidade, problema de frio, problema de calor, problema de comida, enfim. E ao resolver um problema, o que o ser humano recebia? Recompensas. Qual tipo de recompensa? Primeiro, uma recompensa material, né? Resolvi o problema, agora eu tenho uma recompensa material. Não demorava muito para chegar num lugar, agora eu chego mais rápido, porque eu tenho um meio de transporte que eu desenvolvi, que pode ser adestrar um cavalo, né? Antigamente. Essa é uma recompensa material. Uma outra recompensa é a recompensa pessoal, o senso de realização. Poxa, eu resolvi um problema, olha como que a minha vida melhorou. E uma recompensa social, que é o fato dele compartilhar com as outras pessoas aquele conhecimento, receber o reconhecimento das outras pessoas pelo problema que ele desenvolveu. Então, o ser humano sempre foi movido por recompensas. E como que essas recompensas chegam até nós? Através da resolução de problemas, tá? Então, assim, todo problema traz consigo o quê? Uma recompensa. Todo problema traz consigo uma recompensa. E aí, o que eu quero te explicar aqui com essa história? O que eu quero te explicar com essa história? Eu quero te explicar que se você, né, estudar por resolução de questões, você sempre vai ativar esse sistema de recompensa. O que é esse estudo por resolução de questões? Quer dizer que você vai parar de assistir aula? Não, você não vai parar de assistir aula. O que vai mudar no seu estudo? Você vai assistir às aulas estrategicamente. O seu objetivo ao assistir uma aula vai ser resolver um problema. Então você não vai assistir toda a aula da matéria. Você vai assistir, por exemplo, leis de Newton. Você não vai assistir todas as aulas das 3 leis de Newton, mais os casos de aplicações.
Não, eventualmente você já sabe leis de Newton, você só precisa aprender alguns casos de aplicação. Então você vai assistir aquela aula do caso de aplicação. Você vai assistir a aula com o fim de resolver mais questões. Por isso que eu digo que o método de resolução de questões, ele inclui assistir aulas, porém de forma estratégica, tá? Você não vai assistir aula perdendo tempo, assistindo muitas aulas, como é comum aquelas pessoas que ainda estão ali na construção do conhecimento, né? Que começaram a construir o seu conhecimento agora, né? Há pouco tempo, tá? Bruno, quais são os fundamentos do método de estudo por resolução de questões? Então vamos aos fundamentos. Fundamentos. Os fundamentos são 3. Primeiro fundamento. O primeiro fundamento é reforçar o que você sabe, tá? O segundo fundamento é identificar as lacunas. Quais lacunas? Lacunas no conhecimento. E o terceiro fundamento é aprender. Por que você vai aprender? Aprender o quê? Aprender o que você não sabe. Ao aprender o que você não sabe, você preenche as lacunas no seu conhecimento. Então, como que isso vai se dar na prática? Na prática vai funcionar assim. Vou te explicar aqui, ó. Na prática funciona assim. Quando você matricula num cursinho, né? Se você entrar, por exemplo, se você estudar pelo menos aqui com a gente, como que funciona a execução desse método? Sempre que você estuda um conteúdo, nem precisa no cursinho, né? Você pode pegar um livro que você vai ver a mesma coisa. Sempre que você estuda um conteúdo, esse conteúdo tem uma parte que é teórica, tem a teoria e tem a prática, tá? Tem a teoria e tem a prática. Deixa eu colocar aqui. A gente tem a teoria e tem a prática. A teoria, você tem texto para você estudar e você também tem aulas. Eu vou chamar aqui de videoaulas, por quê? Porque eu sei que a maioria de vocês que fez inscrição vai fazer cursinho online e o pessoal que vai fazer cursinho presencial, que também é uma parte relevante, também vai ter que assistir aula, e todo mundo recorre a videoaulas. Então você tem uma teoria que é composta por videoaulas ou por aulas normais, né? E esse texto podem ser as suas anotações. Depois a gente vai falar sobre como que você faz anotações de forma mais eficiente. E a prática, você vai ter 3 listas de exercícios, tá? Você vai ter questões para resolver. Então a prática sempre está associada a questões. Existem 3 tipos de questões de listas de exercícios para você resolver. O primeiro tipo é uma lista diagnóstica, tá? Para você estudar pelo método de resolução de questões, você tem que ter uma lista diagnóstica. Eu vou te explicar o que é. Você também tem que ter uma lista de fixação. E você também precisa ter uma lista de aprendizagem, tá? O que é uma lista diagnóstica? Uma lista diagnóstica é uma lista de exercícios que tem exercícios de todos os níveis, nível fácil, médio e difícil, dentro de um determinado conteúdo, tá bom? Então, leis de Newton, eu tenho a teoria de leis de Newton e tenho a prática. A lista diagnóstica tem questões fáceis, médias e difíceis de leis de Newton. Geralmente essa lista tem entre 10 e 15 questões, tá? A lista de fixação, ela tem apenas questões fáceis, que são questões básicas para ver se você domina o básico daquele conteúdo, tá bom? No finalzinho da lista você tem uma questão que mistura os dois, que tem fácil e médio, por exemplo, que mistura os 2 níveis de dificuldade. E as listas de aprendizagem, você também vai ter questões fáceis, médias e difíceis. Para qual a função da questão fácil?
fortalecer um conhecimento seu. Qual a função da questão média? Desenvolver um conhecimento. E qual é a função da questão difícil? Desafiar, te colocar um pouquinho de pressão, mostrar pontos da matéria que você ainda não domina, estratégias de raciocínio, para você sentir a necessidade de tirar dúvidas, tá? Para você não ter dúvida no dia da prova. Então essa é a função de cada questão. Então eu vou chamar essa lista aqui, ó, vou marcar essa lista aqui com a letra D, vou colocar um retângulozinho, um D. Essa aqui eu vou colocar um F e essa aqui eu vou colocar um A, tá bom? E a videoaula eu vou colocar um quadradinho com V, para te ajudar a entender o processo. Qual é o processo que você vai seguir para estudar um conteúdo? Presta atenção aqui. Você sempre começa pela lista diagnóstica. Você sempre começa pela lista diagnóstica. 3 coisas podem acontecer. 3 coisas podem acontecer. Tá? Você pode ter um aproveitamento maior do que 80% na lista diagnóstica. Você pode ter um aproveitamento menor do que 60% na lista diagnóstica e você pode ter um aproveitamento entre 60% e 80% na lista diagnóstica. Em cada um desses cenários, você vai executar uma ação. Presta atenção que isso aqui já é a execução do método. Então, sempre que você vai estudar um conteúdo, você começa pela lista diagnóstica. Beleza? Sempre você começa pela lista diagnóstica. Como que eu tenho acesso a essa lista diagnóstica, Bruno? Vou te falar daqui a pouco. Como que você vai ter acesso à lista diagnóstica? Provavelmente eu vou falar sobre isso na próxima aula, que já é uma questão de aprofundamento. Se você tiver 80% de acerto na lista diagnóstica, você não precisa assistir aula, você não precisa fazer questão de fixação. Por quê? Porque significa que o seu nível de conhecimento naquele assunto já é elevado. Então você vai direto para a lista de aprendizagem, que é essa lista aqui de aprendizagem. E se você tiver dúvidas nessa lista de aprendizagem, você vai pedir ajuda na monitoria, tá? Você vai pedir ajuda na monitoria, beleza? No caso da redação, você sempre vai escrever a redação e pedir ajuda na monitoria de redação. Vai ter uma redação corrigida, né? Beleza? Joia. Agora, vamos supor que o seu desempenho foi de 60% a 80%. Sei lá, você tirou 7 na lista. O que você vai fazer? Você vai partir para a lista de fixação. Essa lista de fixação tem questões fáceis. Então, o que significa? Significa que se você acerta uma questão fácil, quer dizer que você tem conhecimento daquele trecho da matéria. Né? Vamos supor que você estudou primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Aí a questão de fixação da primeira lei de Newton você acertou. Joia, então quer dizer que você sabe ali o que é a primeira lei de Newton. Agora suponhamos que a segunda questão é da segunda lei de Newton. Né? É a aplicação da fórmula. E você também acertou, ou seja, você sabe aplicar a fórmula. Agora vamos dizer que a terceira questão é aquela que tem 2 bloquinhos, um empurrando e tem uma força empurrando o bloquinho de cá e você quer saber a aceleração de cada bloco. Já é uma questão da terceira lei de Newton. Vamos supor que você errou essa questão. Significa que você ainda não aprendeu a terceira lei de Newton. Então, aquela questão de fixação demonstrou uma lacuna no seu conhecimento. Para você preencher essa lacuna, você vai assistir a videoaula correspondente àquela lacuna. Você não vai assistir nem a que vem antes, nem a que vem depois. Por quê? Porque as que vem antes você já sabe. Você vai assistir apenas a videoaula correspondente àquela lacuna. Você não vai assistir outra, tá? E aí, dessa forma, você não precisa assistir todas as aulas. Você vai assistir apenas aquelas necessárias para preencher as lacunas.
Terminou de preencher as lacunas com as videoaulas e as questões de fixação, você vai para a lista de aprendizagem e complementa com a monitoria, tá? Beleza. Agora você já deve ter imaginado o que acontece se você errar, você acertar 60% das questões ou menos. Vamos supor que você acertou metade da lista. O que você faz? Aí sim você vai estudar a matéria toda. Você assiste as videoaulas, que realmente você precisa aprender a matéria, né? Faz sentido você aprender. Faz as suas anotações básicas, daqui a pouco eu vou te explicar como que você faz as anotações, mas basicamente essas anotações que eu estou fazendo aqui, um resumo assim meio tosco. Tá? Eu até chamo de resumo tosco. Então você assiste as videoaulas, depois você faz as questões de fixação para confirmar que você entendeu. Se você tiver dúvida, você volta e assiste a videoaula da dúvida de novo. Aí você, na sequência, faz os exercícios de aprendizagem mais a monitoria para tirar a dúvida. Tá? Qual é a grande vantagem desse método? Você só precisa assistir todas as videoaulas se você não souber a matéria. Ou se você tiver um domínio baixo da matéria. Se você tem um domínio intermediário da matéria, você vai assistir às aulas apenas para preencher as lacunas. Se você tem um conhecimento elevado, você nem precisa assistir a aula. É por isso que um aluno que fez um bom ensino médio, ele passa mais rápido. Ou um aluno que faz o ensino médio ali direitinho, ele não precisa assistir todas as aulas, ele faz mais exercícios, ele passa. É lógico, aquele aluno que teve uma educação muito ruim, que estudou numa escola muito fraca, ou que na escola não foi uma pessoa dedicada, como por exemplo eu não era, e não aprendeu a matéria, só fez ali na véspera da prova um estudo para tirar nota na prova, esse aluno provavelmente vai ter que compensar e estudar a matéria de novo. Mas isso é a vida, entendeu? Não tem muito para onde correr. Eu não tô aqui para te vender também um milagre, né? Não tô aqui, essa não é a minha função. Já tem muito vendedor de milagre por aí e eu recebo muito aluno vítima dos vendedores de milagre, tá? Resumidamente, o método funciona assim. É lógico, para fazer isso com todos os conteúdos, né, de todas as matérias, exige uma certa experiência, exige orientação, exige um acompanhamento, né? Por exemplo, eu tive esse acompanhamento na época que eu fazia cursinho. A gente vai falar sobre isso, como que você faz para ter esse acompanhamento na próxima aula. Mas hoje eu preciso que você entenda essa parte da matéria aqui, ó. Essa parte da matéria. Por quê? Porque isso aqui vai te ajudar a destravar o tempo de assistir aula. Você não vai ter que assistir 40 aulas por semana a mais. Você vai poder assistir bem menos, tá bom? Bruno, tem alguma dica, alguma estratégia que eu posso aplicar para otimizar esse método? Tem. Tem 3 técnicas que você pode aplicar para otimizar esse método, tá? Então, a primeira técnica que você vai aplicar para otimizar esse método é como que você vai distribuir a parte de teoria e exercícios. Mais importante do que isso é como que você vai estudar no dia a dia. No dia a dia, você tem que lembrar disso aqui, ó. Aula dada. Então, aula dada, aula estudada no dia. O que é isso? Você estudou a teoria, você já faz exercícios no mesmo dia, tá? No mesmo dia. Como assim, Bruno? Imagina que você tem lá o seu horário de estudos, você viu a sua planilha de horário de estudos, e você tem aqui, ó, na parte da manhã você vai estudar matemática, biologia, na parte da tarde você vai estudar química, e no final da tarde você vai estudar história. Primeiro, cada bloquinho desse aqui, idealmente ele deve ter 2 horas, tá? Pelo menos 1 hora, mas não menos do que 1 hora e não mais do que 2 horas. Então, idealmente ele vai ter 2 horas, tá? Ele pode ter 1 hora? Pode. O que você vai fazer? Você vai dividir a teoria e os exercícios assim, ó.
1 hora de teoria para 1 hora de exercício. Bruno, estou estudando matemática, então você pode colocar 30 minutos de teoria e 1 hora e 30 minutos de exercícios. Ou 45 minutos de teoria e 1 hora e 15 minutos de exercício. O que você não pode fazer é ter 1 hora e 30 minutos de teoria e 30 minutos de exercício. Isso aqui não pode fazer. Por quê? Porque é muita teoria para pouco tempo de exercício. Na primeira aula da série de aquecimento, na primeira aula de aquecimento da nossa série, eu falei para você sobre a dificuldade que o cérebro tem de armazenar conhecimento, né? Nem todo conhecimento que a gente interage no dia é armazenado. Então, por isso é importante você garantir profundidade no estudo. Você estuda um pouquinho de teoria e faz muito exercício, tá? Já te falei que é interessante você estudar de 4 a 8 horas por dia. Menos do que 4, fica difícil passar em medicina. Mais do que 8, você vai ficar com estafa mental. Bruno, mas por que não dá para passar com 1, 2 horas? Porque eu não tô aqui para te enganar. Eu tô aqui para te falar a verdade, entendeu? Eu não tô aqui para te ter estudando comigo a qualquer custo. Eu quero que você estude de verdade para você passar. Para mim só faz sentido se você passar, tá bom? O que mais que é importante? Ó, vou falar outra coisa aqui que ninguém fala. A semana tem 7 dias, né? Até Deus separou um dia para contemplar aquilo que ele tinha criado, né? Então, vamos fazer o seguinte, separa um dia da semana, tá? Para você contemplar tudo que você fez ao longo da semana, para você descansar, para você se divertir, para você... Você pode passar esse dia de folga, você pode passar o dia correndo, jogando bola, viajando, andando de bicicleta, brincando com seus amigos, fazendo o que for. Mas faça o seguinte, não use esse dia para estudar, porque você precisa de um dia na semana para descansar o seu cérebro. Porque se você não descansar o seu cérebro, você pode ter um problema sério de cabeça, né? Chama estafa mental. Então vamos evitar a todo custo estafa mental. Tá bom? Tem uma aula de aquecimento onde eu explico como que você organiza os estudos, né? Ainda tem a planilha que você vai pegar hoje, daqui a pouco eu vou te explicar como que você vai ter acesso, mas concentra nisso que eu te falei, tá bom? A segunda técnica é a seguinte, que é muito importante também, que é praticar matemática diariamente. Diariamente. O que é isso? Gosto de escrever aqui para dar tempo de você anotar também. Você vai anotar essa sequência aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25. É o seguinte. A matemática é uma matéria que você tem que resolver problemas, né? E o que a gente viu? Que todo problema traz consigo uma recompensa. Isso significa que, ao estudar matemática, você está ativando o seu sistema de recompensa, tá? Se você estudar direitinho, a maioria das questões você vai acertar. Isso vai ser bom, são recompensas positivas. As questões que você errar, elas podem mostrar duas coisas. Ou uma falta de atenção, e vai reforçar que você precisa ter um pouco mais de atenção, isso é bom. Ou uma lacuna no conhecimento, você já viu como que preenche, né? Então, de todo jeito, fazer o exercício tem uma recompensa positiva, que é um acerto, que reforça o que você sabe, ou uma lacuna que você preenche, que você não sabia, que você precisa preencher, ou um toquinho assim para você ter um pouquinho mais de atenção. Então, matemática é muito bom. Além disso, a prova de matemática é a mais importante do Enem. E na USP também é importante saber matemática. Qualquer vestibular, a matemática é importante. Não só pela presença da matemática na prova, mas porque matemática te ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. E você usa matemática na física, na química, na biologia, na geografia, até na história, para analisar fatos. E o raciocínio lógico você usa em todas as matérias. Então, o que eu quero te dizer? Que você precisa praticar matemática diariamente. Como que você vai adquirir o hábito de praticar matemática? Você vai fazer o seguinte, ó.
Você vai começar estudando, resolvendo 5 questões por dia, de segunda a sexta. Se cada questão tem 3 minutos, isso significa que ao resolver as 5 questões, você vai estudar durante 15 minutos matemática. Tá bom, para começar. Na semana seguinte, você vai fazer 10 questões e vai estudar 30 minutos de segunda a sexta. Na terceira semana, fazendo 15 questões, você tem 45 minutos de estudo de matemática. Na quarta semana, você sobe para 20 questões e você vai estudar 60 minutos de matemática. Olha só aqui, ó. Tá vendo? 1 hora de exercício. E matemática, sempre a quantidade de teoria é menor. Então, matemática, você vai fazer muito exercício. Chegou no limite ali, ó, 25 questões, dá 1 hora e 15 minutos de estudo de matemática por dia. Cara, se você estuda 2 horas de matemática todo dia, sendo que 45 minutos é teoria e 1 hora e 15 é prática, são exercícios, né? O que vai acontecer? Vou ajustar aqui, pronto. O que vai acontecer? Você vai estudar matemática, vai aprender e com o tempo você não vai precisar de 45 minutos mais, você vai precisar de 30 minutos de teoria por dia, 15 minutos de teoria por dia de matemática, já vai estar bom. A maior parte do tempo é fazendo exercício. Se você fizer isso, a matemática vai te levar para mais de 900 no Enem e vai te fazer passar em medicina. E na USP, da mesma forma, você vai ter um desempenho bom e vai conseguir mandar bem. Na segunda fase, eu não sei se tem, eu nem lembro se tem matemática na segunda fase da USP, né, de medicina. Geralmente, cara, um ano tem, outro ano não tem, o pessoal muda, mas vai te ajudar de todo jeito na prova de matemática, na prova do vestibular. Então, fortalece esse hábito aqui, ó, de fazer matemática, estudar matemática todos os dias. Ah, Bruno, mas eu não tenho tempo. Cara, se você não tem tempo para fazer 5, 10, 15 questões de matemática por dia, não tem como você passar em medicina. Por quê? Porque matemática é importante. Ah, Bruno, você está me amaldiçoando. Não estou te amaldiçoando, eu estou te dizendo que é o fato. Porque os seus colegas que estão concorrendo com você, eles vão tirar mais de 900 na prova de matemática do Enem. Só tem um jeito de você passar, também tirando pelo menos esses 900 aí, 800 e alto. Né? 880, 890. Senão não tem como passar, entendeu? Tá? E aí, a última técnica que eu quero te passar é como que você resolve as questões. Tá? Você vai resolver as questões. Eu vou te dar um negócio que chama inteligência na resolução de questões. Isso que eu vou te falar é algo que todo mundo que faz concurso, que faz prova de medicina, tem que saber. Se você não sabe ainda, presta atenção, tá? Vamos começar. Toda questão é composta por um enunciado, né? Ela tem aqui um enunciado. Aí no final do enunciado tem um negócio aqui que é o comando da questão. E aí no final, e aqui embaixo, você tem as 2, 3, 4, até 5 alternativas da questão. Como que a gente aprende na escola? A gente aprende na escola que para resolver uma questão eu vou ler o enunciado, depois eu vou ler o comando da questão, depois eu vou ler as alternativas. Nas aulas de português, de interpretação de texto, a gente já aprende que precisa ver as questões antes de partir para a leitura do texto, né? Na prova de interpretação de texto. A gente já aprendeu isso, você já aprende isso, a gente já aprende isso na escola. Você não aprendeu? Presta atenção. Você vai trabalhar com interpretação de texto, você tem que ler as questões e depois você lê o texto. Tá? Isso eu lembro disso na época que eu estava na escola. Agora, no caso da prova, que tem as questões de matemática, física, química, principalmente matemática, e exatas principalmente,
todas as matérias, na verdade, se você lê o enunciado antes de ler o comando e antes de ler as alternativas, você vai ter 2 trabalhos, porque você vai ter que ler o comando de novo para entender o que a questão está pedindo e vai ter que ler as alternativas 2 ou 3 vezes para entender o que a questão, quais opções que você tem, e provavelmente você vai ter que ler o enunciado de novo, porque em ler o comando e as alternativas você já esqueceu do enunciado e tem que ler o enunciado de novo. Então você vai ler o enunciado, as questões, as alternativas e o comando umas 2, 3 vezes cada um, né? E isso faz a gente perder muito tempo. Na prova você não tem tempo, você tem que acelerar no tempo. Então, o que é mais sábio? Se você estudou direitinho ao longo do ano, você resolveu muitas questões. Ao resolver muitas questões, você treinou o seu cérebro para resolver questões. E como que o nosso cérebro faz para resolver questão? Ele identifica o problema que precisa ser resolvido. Onde na questão tem explicitamente qual é o problema que precisa ser resolvido? Não é no enunciado. O problema da questão, ele sempre está no comando da questão. Então a primeira coisa que você lê ao resolver uma questão é o comando da questão. Porque o seu cérebro já recebeu aquele comando outras vezes ao longo da sua preparação, tá? Após ler o comando, você vai ler as alternativas. Por quê? Porque muitas vezes o comando já é suficiente para você resolver a questão. Principalmente se tem uma figura. Encontre o perímetro da figura. Você olha para a figura, tá lá, ué. E no Enem, o que acontece no Enem? Na USP, os caras são mais diretos. Observe a figura abaixo, aí mostra a figura, calcule o perímetro. Tá lá as alternativas, pum, você calcula. Tem pegadinha. No Enem não pode ter pegadinha. Mas no Enem tem o enunciado. Fala assim, um fazendeiro resolveu viajar, encontrou uma fazenda muito bonita, que tinha uma moça muito bonita, ele se apaixonou pela moça e teve um problema sério com a família, abandonou a esposa e os filhos, e teve um grande desastre, um processo na justiça, parará, por causa de uma fazenda que tinha 10 metros de largura, que tinha 1 quilômetro de largura, e 3 km de comprimento. Qual é o quanto que ele vai precisar de cerca para colocar na fazenda? Tá lá a figura de todo tamanho. Isso aí você perde muito tempo. Então você vai ler o enunciado por último. O terceiro passo é ler o enunciado. Se necessário, porque eventualmente nem é necessário ler o enunciado, tá? Então essas 3 técnicas vão te ajudar muito na sua preparação para o vestibular, se você aplicar diariamente nos seus estudos, tá? Então, diariamente você faz essa divisão 50-50, pelo menos, de teoria e exercícios, fazendo exercício no mesmo dia que você estuda a teoria, tá? Deixa eu até colocar aqui para você ver o que eu tô falando. Então, a primeira técnica, aula dada, aula estudada. A segunda, praticar matemática diariamente. E a terceira, a inteligência na resolução das questões. Você vai pegar uma lista, você vai ter que agir de forma inteligente, olhando primeiro o comando, depois as alternativas e, por último, se necessário, o enunciado. Como que você vai treinar isso? Na lista diagnóstica, na lista de fixação e nas listas de aprendizagem, que eu já te expliquei como que você vai trabalhar aqui para trás, tá? Essa aula é muito técnica, é para quem quer passar em medicina, então faz parte da vida de quem quer passar em medicina. Tem uma quarta técnica, que é uma técnica bônus, que eu preparei para você, tá bom? Quarta técnica é uma técnica bônus, que é como que eu vou conciliar, é um equilíbrio, ensino médio, cursinho. Como que eu vou organizar a minha logística se eu faço ensino médio e cursinho? Como que funciona no ensino médio? No ensino médio, você tem o turno, onde você tem as aulas. E você tem o contraturno. O contraturno. Onde basicamente você faz o que você quiser. Tá bom? Então, a primeira coisa. No contraturno, você vai praticar aquilo que você aprendeu na aula. Se você teve aula de manhã de leis de Newton, na parte da tarde você vai fazer exercícios de leis de Newton.
entendeu? Ah, Bruno, mas eu estudo de tarde. Aí você troca, né? Então você estuda de tarde, você faz exercício, você teve teoria à tarde, chega em casa, você faz um pouquinho de exercício para não esquecer e no dia seguinte você faz mais exercício, para ficar o contraturno equilibrado. Beleza? Ou então você faz o exercício antes da aula, que é melhor ainda. Ah, vou ter aula de quê essa semana? Hoje vai ser aula de leis de Newton. Aí você vai lá e pum, já pega uns exercícios de leis de Newton para fazer, para você treinar, tá bom? Se você nunca for um assunto totalmente novo, você dá uma lida antes na matéria. Mas geralmente quando chega no terceiro ano já tem muita coisa que a gente já viu, beleza? Então, você vai praticar. Você vai praticar com o quê? Com questões, tá? Agora, tem algo que você pode fazer no turno para melhorar essa experiência, que é o que a gente chama de postura ativa. O que é uma postura ativa? É fazer anotações básicas daquilo que está sendo explicado na aula, do jeito que eu estou fazendo aqui para você. Coisa simples, sem firula, não precisa nem de caneta diferente. Você vai fazer um negócio que eu chamo de resumo tosco. O resumo tosco são as anotações simples do que você viu na aula. 3 motivos para você fazer o resumo tosco. Primeiro, ajuda a fixar. Por que ajuda a fixar? Porque você está dizendo para o seu cérebro, isso aqui é importante, eu estou vendo com os meus olhos, ouvindo com os meus ouvidos e ouvindo com o meu tato, porque eu estou anotando aqui num papel. Então, o cérebro, seu jumento, guarda isso aí na hora que eu dormir, entendeu? É assim que seu cérebro faz. O nosso cérebro ele não é muito inteligente, é o contrário do que se pensa. Ele vive para economizar energia. Então ele só vai guardar alguma coisa se aqui for realmente importante. E como você vai mostrar que é importante? Interagindo muito e com uma carga emocional, né? Fazendo piada assim, igual eu tô fazendo, ou xingando, sei lá. Evita coisa negativa, faz piada, porque pelo menos é positivo, tá? Então ajuda a fixar o conhecimento. Outra coisa, outro motivo para você fazer um resumo tosco. Porque você vai ter as anotações ali para você consultar, entendeu? É muito melhor você fazer um resumo tosco, consultar e resolver questão para ativar seu sistema de recompensa do que comprar caneta estabilo, pinta e borda, não sei o que, não sei o que. Deixa isso para quando você estiver na faculdade, tiver com tempo sobrando, se é que acontecer, né? Se isso acontecer. E conclusão disso tudo, né, que é o terceiro ponto. Se você acostuma a fazer o resumo tosco e para consultar depois em casa, você se torna uma pessoa autodidata, ou seja, alguém que ensina para si mesmo, tá? Bruno, é muita coisa que você falou. Eu preciso de alguém para organizar para mim meu cronograma, organizar as minhas listas, para eu só preocupar em estudar. Né? Me explica, Bruno, eu já fiz pesquisa aqui no Google, vi que vocês têm a turma medicina, que prepara para passar em medicina, já vi que tem um monte de aprovação. Como que faz para matricular na turma medicina? Quanto que custa? Não preocupa com isso agora. Na próxima aula eu vou te falar como que você vai poder entrar na turma medicina, como que você vai pegar uma das vagas, porque realmente na próxima turma a gente vai ter um limite de vagas, porque eu não tô querendo estudar com gente preguiçosa, então resolvi limitar mesmo o número de vagas. Mas agora eu quero que você concentre aqui no que a gente já conversou, tá? Não quero que você fique preocupando com isso, eu vou falar sobre isso depois. E na próxima aula, eu sei que tem um monte de dúvida, né? O pessoal quer saber, assim, como que eu estudo a matéria para não esquecer, Bruno? Eu quero lembrar da matéria até o dia da prova. Vou falar sobre isso na próxima aula. Que mais? Como que eu faço para escrever uma redação? Já vi um monte de gente tirando mais de 940 na redação. Eu quero tirar mais de 940 na redação, mas eu demoro demais para escrever redação. Eu fico 2 horas escrevendo uma redação. Quero aprender a escrever redação em 1 hora e tirar mais de 940. Vou falar sobre isso na próxima aula também, tá? Ai, Bruno, eu vou pra prova, eu fico muito nervoso, eu passo mal, eu tenho perigangorra, um problema sério. Ai, socorro! Como controlar o emocional no dia da prova? Vou falar sobre isso também, vamos aprofundar nisso na próxima aula. Por quê? Porque eu sei que isso é um problema para vocês, todo mundo pergunta, o pessoal pergunta. Então, eu quero resolver esse problema para vocês, tá? Por hoje, eu quero que você entenda o seguinte. Você pega aí as suas notas e vê lá como que funciona o método de estudo por resolução de questões. Você já viu como que ele funciona, tá? Você já viu como que o método funciona, eu te expliquei. Pega as suas anotações, seu resumo tosco dessa aula.
Que mais que a gente viu? A gente viu 3 técnicas. A gente já viu como que... A gente viu como que o método funciona, né? Como que você faz as listas de exercícios, o que você faz de acordo com o seu nível de acerto. A gente já viu 3 técnicas para você aplicar o método com mais eficiência, sem perder tempo, né? Ou seja, você não vai perder tempo assistindo aula demais, você vai focar na resolução de questões, você não vai perder tempo lendo todos os enunciados de todas as questões 750 vezes. E se você está no ensino médio, a gente já viu aí o que você tem que fazer para equilibrar o ensino médio com o cursinho. O que é? Você usa o contraturno para praticar aquilo que você viu no turno. Se você não fizer isso, qual que é a alternativa? A alternativa é estuda uma matéria do ensino médio, faz exercício daquela matéria. Aí de tarde, estuda outra, no contraturno, estuda outra matéria e faz exercício daquela matéria. No final do tempo você está doido, cansado, não consegue mais aprender. Tá? A planilha de desempenho, de horário de estudo, a planilha inteligente, já vou te explicar como que você vai ter acesso a essa planilha. Tá? Mas o lance é o seguinte, o que eu quero que você faça? Concentre-se nessas anotações, veja as anotações, tem uma atividade que você vai precisar fazer para fixar esse conhecimento. Eu vou te mandar essa atividade no seu direct para você resolver, eu vou te explicar já como que você vai ter acesso a essa atividade. Tá? Faz a atividade, pega a planilha, entende a planilha, né? Salva para você não precisar, para você não perder depois, tira uma cópia da planilha, você vai clicar no botão para fazer uma cópia da planilha. Tá? Como que você vai pegar esse material? Para você ter acesso a esse material, você vai mandar uma mensagem no direct do quadro. Qual é o direct do quadro? O direct do quadro é @quadro EAD. Você vai mandar um direct com a palavra praticar. Você vai mandar um direct com esta palavra. Quando você mandar o direct, eu vou entender que você veio na aula, vou saber que você veio na aula e vou te mandar o link para você fazer a atividade da aula de hoje. Ao terminar a atividade da aula de hoje, você já vai ter o link da planilha inteligente, tanto de cronograma quanto de horário de estudos, tá? Nossa, Bruno, gostei demais dessa aula. Faz um story da aula, filmando, pega um pedaço da aula, filma e compartilha e me marca lá, marca @quadroead. Bruno, odiei essa aula. Mesma coisa, faz um story e manda lá. O hater é melhor do que a pessoa que gosta. O hater é uma maravilha, porque ele espalha notícia, né? Notícia ruim espalha muito mais rápido do que notícia boa. O hater tem esse papel. Então, se você é um hater, eu também te hateio. Tá bom? Se você precisar de qualquer ajuda, você pode escrever aí no vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, manda também no direct, escreve aí no vídeo. Né? Se você tá assistindo, escreve nos comentários. Se você está assistindo gravado, escreve aí também. Tá? Melhor jeito, mais rápido mesmo, é mandar no direct, beleza? Que a gente vai ajudar você a conquistar a sua aprovação com menos de um ano de cursinho, estudando no seu próprio ritmo, com foco e com disciplina, tá bom? Parabéns, porque você ficou até o final e já mostra o seu comprometimento. Vamos buscar essa aprovação em medicina, conta comigo naquilo que você precisar, beleza? Um grande abraço e ótimos estudos para você. Tchau. Meu nome é Maria Eduarda Barbosa, eu sou de Brasília e eu passei em medicina na USP. Meu nome é Giovanni Scuraco Bacalá, eu tenho 18 anos de idade, sou natural de São Paulo, capital, e eu passei em medicina na Universidade Federal de São Carlos, direto do 3º ano do ensino médio. Meu nome é Rodrigo Fagundes da Rosa, eu tenho 20 anos, eu sou de Santana Livramento, na fronteirinha com o Uruguai. Eu passei em medicina na Universidade Federal do Ceará. Oi, gente, meu nome é Gabriel Duarte, eu tenho 17 anos, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu fui aprovado na Unicamp e na USP para o curso de medicina. Meu nome é Henrique, eu tenho 21 anos e eu passei em medicina na USP. Oi, meu nome é Camila Bogoff, eu tenho 19 anos e passei em medicina na USP. Meu nome é Sofia Hartmann, eu venho de Dourados, MS, e eu fui aprovada em medicina na UFCD. Meu nome é Matheus Cirino, sou de Cotia, São Paulo, e passei na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, passei na Santa Casa
e no Albert Einstein. Meu nome é Gabriel Eduardo, eu sou de Contagem, tenho 17 anos e fui aprovado em 7º lugar em Medicina na UFMG. Meu nome é Bianca Campos, eu tenho 17 anos, sou de Lins, São Paulo, e fui aprovada em Medicina na Unicamp e na Unesp em 2018. Meu nome é Leandro Gaspar, tenho 37 anos, sou natural do Rio de Janeiro e hoje moro em Brasília. Eu fui aprovado recentemente para o curso de Medicina na UFMG. Eu sou André de Souza Filho, tenho 19 anos e fui aprovado em Medicina pelo UFMG. Eu me chamo Emanuel, tenho 17 anos e fui aprovado em Medicina FJF pelo SISU, Medicina FJF-GV pelo PISME e Odontologia na USP. Oi, gente, meu nome é Laura Beatriz, eu tenho 20 anos, eu sou de Resende do Rio de Janeiro e eu fui aprovada em Medicina na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na estadual daqui também. Eu também passei no exame intelectual da SPC. Meu nome é Maria Eduarda Barbosa, eu sou de Brasília e eu passei em Medicina na USP. Meu nome é Giovanni Scuraco Bacalá, eu tenho 18 anos de idade, sou natural de São Paulo, capital, e eu passei em Medicina na Universidade Federal de São Carlos, direto do 3º ano do ensino médio. Meu nome é Rodrigo Fagundes da Rosa, eu tenho 20 anos, eu sou de Santana Livramento, na fronteirinha com o Uruguai. Eu passei em Medicina na Universidade Federal do Ceará. Oi, gente, meu nome é Gabriel Duarte, eu tenho 17 anos, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu fui aprovado na Unicamp e na USP para o curso de Medicina. Meu nome é Henrique, eu tenho 21 anos e eu passei em Medicina na USP. Oi, meu nome é Camila Lugoff, eu tenho 19 anos e passei em Medicina na USP. Meu nome é Sofia Hartmann, eu venho de Dourados, MS, e eu fui aprovada em Medicina na UFCD. Meu nome é Matheus Cirino, sou de Cotia, São Paulo, e passei na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, passei na Santa Casa e no Albert Einstein. Meu nome é Gabriel Eduardo, eu sou de Contagem, tenho 17 anos e fui aprovado em 7º lugar em Medicina na UFMG. Meu nome é Bianca Campos, eu tenho 17 anos, sou de Lins, São Paulo, e fui aprovada em Medicina na Unicamp e na Unesp em 2018. Meu nome é Leandro Gaspar, tenho 37 anos, sou natural do Rio de Janeiro e hoje moro em Brasília. Eu fui aprovado recentemente para o curso de Medicina na UFMG. Eu sou André de Souza Filho, tenho 19 anos e fui aprovado em Medicina pelo UFMG. Eu me chamo Emanuel, tenho 17 anos e fui aprovado em Medicina FJF pelo SISU, Medicina FJF-GV pelo PISME e Odontologia na USP. Oi, gente, meu nome é Laura Beatriz, eu tenho 20 anos, eu sou de Resende do Rio de Janeiro e eu fui aprovada em Medicina na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na estadual daqui também. Eu também passei no exame intelectual da SPC. Meu nome é Maria Eduarda Barbosa, eu sou de Brasília e eu passei em Medicina na USP. Meu nome é Giovanni Scuraco Bacalá, eu tenho 18 anos de idade, sou natural de São Paulo, capital, e eu passei em Medicina na Universidade Federal de São Carlos, direto do 3º ano do ensino médio. Meu nome é Rodrigo Fagundes da Rosa, eu tenho 20 anos, eu sou de Santana Livramento, na fronteirinha com o Uruguai. Eu passei em Medicina na Universidade Federal do Ceará. Oi, gente, meu nome é Gabriel Duarte, eu tenho 17 anos, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu fui aprovado na Unicamp e na USP para o curso de Medicina. Meu nome é Henrique, eu tenho 21 anos e eu passei em Medicina na USP. Oi, meu nome é Camila Lugoff, eu tenho 19 anos e passei em Medicina na USP. Meu nome é Sofia Hartmann, eu venho de Dourados, MS, e eu fui aprovada em Medicina na UFCD. Meu nome é Matheus Cirino, sou de Cotia, São Paulo, e passei na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, passei na Santa Casa e no Albert Einstein. Meu nome é Gabriel Eduardo, eu sou de Contagem, tenho 17 anos e fui aprovado em 7º lugar em Medicina na UFMG. Meu nome é Bianca Campos, eu tenho 17 anos, sou de Lins, São Paulo, e fui aprovada em Medicina na Unicamp e na Unesp em 2018. Meu nome é Leandro Gaspar, tenho 37 anos, sou natural do Rio de Janeiro e hoje moro em Brasília. Eu fui aprovado recentemente para o curso de Medicina na UFMG.